Você com certeza ouviu falar do Epstein, da ilha dele, a Little St. James, mas hoje nós não vamos falar do Epstein nem dessa ilha. Nós vamos conversar sobre um crime que ocorreu em outra ilha, em Cuba. E o acusado é nada mais, nada menos que um dos maiores ídolos do futebol, Diego Armando Maradona. Eu sou Juliane e juntos nós vamos entender essa história. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Por aqui eu falo a respeito de história e também comento sobre temas atuais. Se você gosta dos vídeos, se você gosta da proposta do canal, se inscreva, deixa like, deixa comentários, tudo isso é muito importante para que os vídeos cheguem a mais pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço bastante, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos ao nosso assunto. Para começar, quem foi Diego Armando Maradona? A história de vida do jogador é a história de um self-made man. Ele nasceu num bairro pobre chamado Villa Fiorito, na periferia de Buenos Aires. Aos 8 anos, Dieguito já chamava atenção em clubes juvenis. Seu talento era tão evidente que virou atração antes mesmo da adolescência. Maradona começou sua carreira profissional no clube Argentinos Júniors, estreando em 1976 aos 15 anos, antes de se transferir para o Boca Juniors. Em 1982, a Argentina, sob o comando da junta militar, invadiu o arquipélago das Malvinas, que pertence ao Reino Unido. A Argentina foi derrotada na guerra que se sucedeu. A revanche argentina veio, mas no futebol. Maradona já era famoso antes, mas o momento que o transformou em mito mundial foi na Copa do Mundo em 1986 no México, num jogo pelas quartas de finais contra a Inglaterra. Maradona marcou um gol com a mão. O árbitro não viu e deu o gol como válido. Depois Maradona falou com a imprensa, abre aspas, marquei com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. E esse gol ficou conhecido como La Mano de Dios. No mesmo jogo, Maradona marcou um gol que ficaria conhecido como o gol do século. Maradona construiu em torno de si o mito do jogador de origem humilde que ascendeu socialmente. Nesse vídeo, nós vemos o jogador se preparando para um jogo, como se ele fosse aí o Rocky Balboa, né? Essas propagandas foram responsáveis também por formar a imagem dele, como um mito. Em 1982, Maradona foi jogar no Barcelona. E foi na Espanha que, segundo o próprio jogador, ele começou a usar drogas, principalmente cocaína. Em 1984, ele teve uma briga violenta, por isso ele ficou suspenso 3 meses, e isso o deixou debilitado emocionalmente, fazendo com que ele se afundasse ainda mais no vício. Posteriormente, Maradona foi jogar no Napoli, na Itália, onde ele ganhou uma Liga Europa, uma Supercopa e a Copa Itália. Napoli era um time pequeno. Com Maradona, o Napoli conseguiu ter sucesso no futebol europeu. A vida do Maradona na Itália foi regada a noitadas em boates, bebidas e drogas. Consta que nessa época o jogador se aliou à máfia, à camorra, que o abastecia com drogas. Maradona começou a ser fotografado bêbado em 2015. O jogador dizia que as suas dificuldades se deviam aos remédios para o sono e para a ansiedade. Só que quem o conhecia sabia que ele era alcoólatra. Em relação aos seus relacionamentos, oficialmente, Maradona foi casado apenas com Cláudia Villafañe,
mas ele teve centenas de amantes e namoradas. O jogador teve muitos filhos, alguns foram reconhecidos e outros não. No ano 2000, Maradona foi para Cuba tratar seu vício em cocaína. A relação entre Diego Maradona e Fidel Castro foi uma mistura de amizade pessoal, admiração política e um vínculo criado num momento de grande fragilidade do jogador. Maradona sempre foi um admirador da Revolução Cubana. Ele tatuou o Che Guevara no braço e o Fidel Castro na perna. O jogador via em Fidel uma mistura de pai simbólico, ícone de rebeldia juvenil, narrativa de redenção e identidade latino-americana, que dialogava com a forma como ele entendia a própria vida. Maradona já tinha inclinação política à esquerda antes disso. A convivência com Fidel reforçou seu discurso anti-imperialista, a sua identificação com líderes latino-americanos e a sua imagem pública de rebelde político. Sob as bênçãos de Fidel Castro, Maradona teve uma vida de príncipe em Cuba. Por exemplo, em Havana, ele teve 2 mansões, uma para ele e outra para os amigos. Mavis Álvares era uma jovem cubana de 16 anos, quando ela foi abordada na rua por um amigo do Maradona. Ela foi levada para onde o jogador estava no hospital em Havana. Ela conta que foi abusada e obrigada a usar drogas. Pasas de ser una niña a ser una mujer, de golpe. Toda esa inocencia que yo tenía me la robaron. Me tapa la boca. Él me viola. Él me viola. No quiero pensar mucho en eso para no... Él me viola, mi mamá no escucha la violación, mi mamá sabía que estábamos ahí, pero no escucha la violación porque él me estaba tapando la boca. Solo que sentía movimiento del otro lado. Mi familia nunca lo hubiera aceptado si el gobierno cubano no hubiera estado de por medio. Eso es una realidad. Mi familia no lo hubiera aceptado, de hecho no lo aceptaba, las obligaron de otra manera a aceptar una relación que no estava bem para eles nem para nadie. Mavis disse que no começo Maradona era até gentil, mas quando o jogador bebia ou usava drogas, ele ficava violento com a moça. Em Cuba, Maradona teve acesso a tudo que não poderia ter tido. Bebidas, cocaína, vinda diretamente da Colômbia, dizem que era cocaína pura, e mulheres. Perfecto. Ahí está bien. Obstruyo la cámara, le paso por ahí. Obstruyo la cámara si le paso por ahí. 54. Yo con 54 ya estoy, pero re grande. Mavis conta que ficou com Maradona, pois seus pais meio que foram constrangidos por agentes do governo cubano. Maradona tuvo incontáveis novias cubanas. Maradona tinha inúmeras namoradas cubanas, assim como todos os seus amigos. Por exemplo, o próprio empresário de Maradona, Guilherme Coppola, disse em uma entrevista à televisão pública argentina que dormiu com pelo menos 700 mulheres cubanas. Ela foi levada pelo jogador para a Argentina para fazer uma cirurgia para aumentar os seios, apesar de ter apenas 16 anos. Ela foi operada no país sem a autorização dos seus pais. Mavis Álvares diz que não tinha falado nada anteriormente, pois se sentia intimidada tanto por Maradona quanto por Fidel Castro, visto que sua família ainda está em Cuba. A partir disso, Maradona foi de degradação em degradação.
Argentina, onde o processo contra Maradona foi aberto, o caso foi arquivado em 2022, mas posteriormente reaberto por decisão judicial superior em 2024. O processo está em andamento sem sentença final. Maradona morreu em casa aos 60 anos em novembro de 2020, vítima de insuficiência cardíaca, enquanto se recuperava de uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Então é isso aí, história complicada, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e eu peço novamente aí a sua gentileza para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, todas essas coisas aí, né, que vocês sabem que são muito importantes, tá bom? Então vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.